Fala galera, seja muito bem-vindo. Vamos à nossa próxima aula. Nessa aula, a gente vai resolver o exercício da aula anterior. Então, se você não resolveu os exercícios da aula anterior, volta lá na aula anterior e faça os exercícios, porque é muito importante que você pratique e principalmente que você tente fazer primeiro para depois assistir essa aula, porque aqui já é a resolução dos problemas. Então, é muito importante que você tente, de todo o conteúdo que você já teve, resolver todos os problemas. Então, vamos até a aula e resolver todos os exercícios. Foi esse formulário que eu deixei para você. E o primeiro exercício é: faça um código para imprimir pares de 0 a 20 usando o laço for. Então, a ideia aqui desse exercício é que você imprima os números pares de uma sequência de 0 a 20. Então, como que a gente vai fazer isso aqui? É muito simples. A gente vem aqui, coloca for. Lembrando que a gente tem que inicializar aqui a variável, que vai receber 0, porque a gente vai começar o nosso laço com 0. E menor ou igual a 20, que é até 20. E mais, que é para incrementar. Então, ele vai passar aqui 21 vezes e a gente pode imprimir o número par. Como é que a gente imprime o número par aqui? A gente pode fazer de várias maneiras. Uma delas é utilizando o if. Lembra que o if você consegue verificar se o número é par ou ímpar e colocando aquele modificador, a gente pode vir aqui e colocar se e mod 2 for igual a 0, significa que ele é par. Se não, significa que ele é ímpar. Então aqui a gente já pode imprimir o i. Vamos verificar. Ele imprimiu 0, 2, 4, 6, todos os números pares de 0 a 20. Então, dessa forma, a gente já consegue fazer com que ele imprima os números pares. Existe uma outra forma, eliminando esse if aqui. Se a gente, no incremento aqui, ao invés da gente incrementar sempre mais 1, a gente incrementar sempre mais 2, também resolveria o problema. A gente pode vir aqui, ó, e recebe e mais igual 2. Se a gente fizer exatamente isso aqui, ele também vai imprimir o mesmo resultado, porém com uma lógica diferente aqui. Por que que isso aconteceu, Nathaniel? Porque aqui a gente está incrementando de 2 em 2. A gente não está incrementando mais de 1 em 1. Então, se 0 já é par, então todos os números incrementando a 2 vão ser pares também. Então, essa é uma outra forma de resolver. Viu que existem várias formas de resolver o mesmo exercício? Então, se você fez da forma anterior com o if, não se preocupe, também está certo. O importante é você, aqui, um i++, que eu estava comentando, o importante é que você conseguiu alcançar esse resultado aqui. Então, é muito importante que você exercite sempre para alcançar o resultado na lógica de programação. Nem sempre você vai ter o mesmo algoritmo que alguém que está fazendo o mesmo curso que você também fez aquele algoritmo. Ele vai fazer um outro algoritmo, como eu mostrei aqui, que esse algoritmo aqui com o if funciona, como incrementando de 2 em 2 aqui também funciona e gera o mesmo resultado. Beleza? Então, vamos para o nosso segundo exercício. O que que era o segundo exercício? Imprimir números ímpares, de 1 a 15, só que agora utilizando o laço while. Como é que funciona o laço while? Vamos lá. Você viu isso na aula anterior. Eu tenho um var que recebe um valor, e aqui no caso eu vou colocar 1, porque o exercício diz para a gente começar de 1. Então,
eu venho aqui e coloco o while. Enquanto i for maior ou igual a 15, aí eu tenho que imprimir aqui console.log o i. A primeira impressão que ele vai imprimir aqui vai ser exatamente o 1, que é ímpar, beleza? Então aqui a gente pode fazer aquela lógica de incrementar de 2 em 2. Aqui i mais igual 2. Então ele vai incrementar de 2 em 2. E se começou de 1, sempre de 2 em 2, o número vai ser ímpar. Então vamos ver aqui, ó. Viu? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Então ele sempre incrementou de 2 em 2 e conseguiu imprimir. Se a gente quisesse fazer aquela outra lógica, a gente colocasse aqui ele para incrementar de 1 em 1 e a gente verificasse antes, aqui ó, a gente faz o incremento, mas a gente verificaria aqui, ó, se i mod 2 for igual a 0, então significa que ele é impar. Então, aqui a gente não imprimiria nada. Ou a gente pode colocar aqui, ó, na lógica diferente de 0, console.log e ele vai gerar o mesmo resultado, ó, só que com uma lógica diferente, beleza? Então, nós temos aqui o mesmo resultado, mas com duas lógicas diferentes. Vamos para o outro exercício. Imprima a tabuada do número 7 usando o laço do while. Esse é um desafio um pouquinho mais legal, né? Então a gente tem que imprimir aqui a tabuada do número 7 usando um laço de repetição chamado do while. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente já tem o var i, que recebe 1. Então a gente vai colocar aqui o do, que é a sintaxe do while. Aqui o while. Esse while aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se i é menor ou igual a 10. Beleza? Porque a tabuada é de 1 a 10. Então a gente vai verificar de 1 a 10. A gente quer que ele faça aqui a repetição, o laço de repetição 10 vezes. Então aqui agora a gente vai imprimir o que a gente quer que ele imprima. Console.log, que é a tabuada. Como é que a gente vai imprimir, nesse caso, a tabuada? A gente vai concatenar aqui uma string 7, que é a tabuada de 7, vezes. Aí aqui a gente vai usar uma coisa que é concatenação de strings. Que a gente pega uma string específica e junta com outra. A gente pode vir aqui, ó, e mais. Não se preocupe com isso. Você realmente não viu isso nas aulas anteriores. Por isso que eu fiz essa parte dessa aula, para que você entenda ou para que você tivesse pesquisado em alguma fonte. Poxa, como é que eu vou conseguir imprimir a tabuada? Será que dá para juntar uma string da outra? Sim, e é aqui que eu vou mostrar isso para você. Então aqui a gente pode colocar o sinal de igual e mais 7 vezes, que é a multiplicação na programação, e. Então, se a gente fizer isso aqui, lembrando de incrementar o i++, para ele repetir aqui dentro do while, aí a gente consegue imprimir a tabuada de 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. A gente pode até colocar um espaço aqui para ficar mais legal de ver, ó. E um espaço aqui também. E aí a gente consegue... Opa, outro espaço aqui também vai ficar legal. Pronto. Agora aqui a gente consegue ver 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. E temos a tabuada de 7 dentro do laço do while. Beleza? Então aqui é bem simples a gente fazer essa regra. Era uma regra de justamente para você pesquisar, para ver se como que está ali o teu nível de conhecimento com a lógica. Beleza? Então vamos agora para imprimir a soma de um laço aqui de 1 a 10. O que seria isso, Nathaniel? Imprimir, de fato, a gente faz um laço de repetição de 1 a 10, usando o laço for,
E com isso, a gente vai ter que somar esse valor. Como é que a gente faria isso, Nathaniel? Vamos lá, eu já dei até o exemplo para vocês aí. Então, a gente teria que ter uma variável aqui chamada soma, ou sum, em inglês, mas eu vou colocar aqui soma. E essa variável vai ser inicializada com zero. Através disso, a gente vai utilizar o for aqui, como a gente já tem utilizado, var, e recebe zero. I menor ou igual a 10. E mais, que é o nosso for, e já estamos acostumados. Então, aqui eu vou receber soma mais igual a i. Para que isso? É justamente para somar o valor que tem em i para a variável soma. Soma já não tem nada, então ela sempre vai agregar o valor que tiver em i aqui, que vai começar com 0, ou vai começar com 1 aqui, na verdade, e vai até 10, que é de 1 a 10 o exercício. Então a gente vai imprimir aqui no final, ó, console.log, soma, e aí ele vai imprimir a soma de todos esses números, que dá 55. Beleza? Então, esse era o exercício. Agora, o último exercício, que é imprimir os números de 10 a 1 em ordem decrescente. Então, a gente vai fazer o for. É simples aqui. É o for que a gente já está acostumado. Não precisa de nenhuma variável. For var recebe 1. Opa, no caso aqui, o var ele vai ter que receber 10, porque ele vai inicializar o valor a partir de 10. E a gente vai testar aqui se i for maior ou igual a 1, aí ele continua o laço. Se ele for maior ou igual a 1, depois que ele chegar em 1, ele para. E aqui, ao invés da gente fazer o incremento, nós podemos fazer o decremento, menos menos. E aí, só fazer o console log i. Lá, faltou o i aqui. E é isso. 10, 9, 8, até 1. Então, é basicamente isso aqui, o exercício que eu passei para você treinar. Eu espero que você tenha gostado da resolução dos exercícios e veja como é simples funcionar ali a lógica de programação utilizando laços de repetição. E, principalmente, você pode fazer de várias maneiras. Não necessariamente aquela que eu coloquei no resultado do formulário é a correta. Pode ser de várias outras formas. O importante é que você alcance o objetivo do formulário que eu te passei, beleza? Então, eu te espero na próxima aula. Exercite bastante lógica de programação e eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai se tornar um excelente desenvolvedor. Te espero na próxima aula.